paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos aqui para mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical, e hoje nós estamos na lição de número 2 do nosso primeiro trimestre de 2025. Tema de hoje, somos cristãos. Então, acompanha aí na sua lição, acompanha aí com a sua Bíblia. O nosso textuário se encontra em Atos capítulo 15, versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Verdade prática desta lição nos traz o seguinte texto: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. A nossa leitura bíblica em classe nós encontramos em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 até o 9 e depois o versículo 14. Repetindo, Gálatas, capítulo 2, versículo 1 até o 9 e o versículo 14, que diz assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego dentre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos, porém, em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, esta é a nossa leitura em classe. O nosso objetivo, o objetivo desta lição, primeiro objetivo aqui nós temos nesta lição, apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Então, temos aqui um dos objetivos, né? O segundo objetivo de nós estudarmos esse tema é elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. E o terceiro objetivo é mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Então, está aí
a nossa lição, né? Somos cristãos. Martim Lutero, ele disse: quem sabe distinguir corretamente o evangelho da lei deve agradecer a Deus e pode estar certo de que é um teólogo. Então, o cristianismo, ele nasceu no contexto judaico, mas não é judaico. Ele recebeu do judaísmo ricas heranças espirituais, teológicas e éticas, mas não é judaísmo. Por isso, não é seita. A fé cristã é centrada em Cristo e não depende de ritos, não depende de práticas judaicas para levar as pessoas à salvação. Então, veja que o apóstolo Paulo era um judeu ultranacionalista, doutor da lei de Moisés, praticamente, né? Inveterado da religião dos hebreus e principal ali expoente das doutrinas centrais de seus antepassados. Então, ele se considerava o homem mais crente dentre eles, como diz Gálatas capítulo 1, versículo 14. Então, o que aconteceu com Paulo? Como pôde chegar à conclusão inovadora sobre o propósito de Deus? Ele se despojou de todas as coisas porque Deus lhe revelou que nada disso era necessário para a salvação. Para Deus, a fé em Jesus basta para a humanidade. Então, vamos ler a nossa introdução. Na lição diz o seguinte: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia do Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Então, nosso primeiro ponto da nossa lição aqui, o primeiro tópico, diz bem o seguinte: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Aqui nós temos subindo outra vez a Jerusalém. Vamos lá. Lição, tópico 1, primeiro ponto. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém, e essa segunda visita foi por revelação. Não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas, não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Então, comentando sobre esse assunto, primeiro tópico aqui, os primeiros membros da igreja primitiva, eles eram judeus. Com ali a expansão do cristianismo entre os não-judeus, principalmente gregos e romanos, o número deles ia aumentando e, à medida que o tempo passava, a presença dos judeus ia diminuindo. Então, como resultado do avanço do evangelho entre as nações, os povos da comunidade de Israel, chamados gentios, tá? Como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, e Efésios 2 e 11, ele surge ali um problema sobre o estilo de vida deles. Então, foi nesse contexto que surgiram os judaizantes, judeus convertidos ao evangelho de Jesus Cristo, de origem farisaica.
os quais ali insistiam na tese de que os gentios convertidos à fé cristã deveriam viver de acordo com a lei de Moisés. Já o apóstolo Paulo, ele combateu com muita ênfase essa doutrina. Então, logo, Paulo ele retorna da sua primeira viagem missionária e fica sabendo que os irmãos da igreja da Galácia haviam adotado o legalismo judaico. Os responsáveis por esse desvio eram os legalistas judeus e, por isso, são chamados de judaizantes. Esse termo ali é proveniente do verbo grego iodaizo, tá? Iodaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece apenas uma única vez no Novo Testamento, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 14. Quando olhamos Atos, capítulo 9, versículo 26, até o 30, ali relata a primeira visita de Paulo a Jerusalém, já como discípulo de Jesus. Então, olha só, ele fugia dos judeus de Damasco. E essa fuga aconteceu ali 3 anos depois da sua conversão. Gálatas 1:18. Apesar do seu testemunho, em Damasco, os discípulos em Jerusalém ainda viam Paulo como suspeita. E foi nessa sua curta visita que Barnabé o introduziu no seio da igreja e o apresentou aos apóstolos, testificando da sua experiência com Jesus, como diz lá no versículo 26 a 28 de Atos 9. Mas os judeus de Jerusalém também procuravam matá-lo por causa do seu testemunho, como diz 29, versículo 29 de Atos 9. Então, por isso, o Senhor Jesus, ele mandou que ele se retirasse depressa da cidade, como o próprio Paulo testifica mais adiante, lá em Atos 22 e 18, ali Paulo diz, aonde logo saía imediatamente de Jerusalém, porque não aceitaram o seu testemunho, né, a seu respeito. Então, ali foi dado essa orientação, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém. Então, os irmãos o acompanharam até o porto de Cesareia Marítima, onde embarcou para a sua cidade natal, Tarso, como fala Atos 9 e 30. Então, 14 anos depois, olha só, da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém, por uma revelação, Gálatas 2, 1 e 2, e numa visita rápida para levar os donativos para os irmãos pobres de Jerusalém, como diz capítulo 11, versículo 27 a 30 de Atos. Não confundir aqui essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrada lá em Atos 15. Tá? Gálatas, ele foi ali... Gálatas foi escrita antes do referido concílio. Então, somando ali os anos mencionados nessa epístola, nós podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da sua primeira viagem missionária, tá? Quando nós vemos aqui a nossa lição dizendo aqui, no segundo ponto, o objetivo da reunião, é bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágapo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então,
quando olhamos aqui ainda no terceiro ponto do primeiro tópico, ali fala Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco de Paulo. Foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação em introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. E encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, essa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por 2 vezes. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então, nós temos aqui Barnabé e Tito, ele integrava ali a comitiva de Paulo. E Barnabé, ele era judeu, natural de Chipre, como fala em Atos capítulo 4, versículo 36, né? Barnabé, e o fato de Tito ser grego constitui um risco para Paulo, mas não foi uma provocação introduzir ali um incircunciso no seio dos judeus, como diz aqui a nossa lição. Então, os judaizantes, eles queriam que Tito fosse circuncidado. E onde quer que Paulo fundasse igrejas, os judaizantes iam em seu encalço para despregar o que ele pregava. O evangelho que Paulo anunciava era algo novo, tanto para os gentios como para os judeus. E Paulo, ele chegou a ser tolerante com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, né? Como diz Atos 16 e 3. Mas nessa reunião em Jerusalém, em que expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco. Gálatas capítulo 2, versículo 5, como nós lemos aqui na lição, ali diz, nem por uma hora. Então, a indignação de Paulo não era com a sua posição ou com seu status de apóstolo de Cristo. A questão era como declarar ali, como declara 2 vezes, né, a verdade do evangelho. Gálatas capítulo 2, versículo 5 a 14. Então, tanto Paulo como os demais apóstolos, eles viam em tudo isso 2 problemas sérios. Primeiro, a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo tornar-se mera seita judaica. Então, estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Isso explica porque o apóstolo Paulo foi tão contundente com os judaizantes. Não é necessário muito esforço aqui para se perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. Então parece que dos apóstolos, somente João, Pedro e Tiago estavam presentes, como fala Gálatas capítulo 2, versículo 9. Os outros, eles deviam estar em plena atividade missionária ou em outras regiões. Então, esses judaizantes chamados de falsos irmãos, eles conseguiram furar o bloqueio entrando sem seres convidados à reunião, como diz Gálatas capítulo 2, versículo 4. Eram inimigos da liberdade cristã, inimigos do evangelho, inimigos de Paulo e do próprio cristianismo. Então, o pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Olha só, que risco, que perigo, né? Hoje nós temos, muitas das vezes, pessoas que
fazem mal, não querem ali o crescimento da obra, mas estão ali apenas para dividir, apenas para dar trabalho, apenas para ali fazer o trabalho sofrer. Precisamos cuidar com isso. No segundo tópico da lição diz: a tendência judaizante no início da igreja. Então, vamos lá. Primeiro ponto diz o seguinte: o espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, nós vemos aqui, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. O verbo grego metatiteste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Então aqui nós vemos essa tendência. Ela apareceu muito cedo na história da igreja, já existia antes mesmo da primeira viagem missionária de Paulo, talvez em Antioquia da Síria, né? A reunião tensa de Paulo em Jerusalém depois da sua conversão a Cristo é uma evidência disso, como fala Atos 11, 27 a 30 e Gálatas 2, 1 a 3. Mas quando falamos dos irmãos da Galácia, ou das igrejas da Galácia, presta atenção numa coisa: as igrejas da província romana da Galácia, elas foram fundadas por Paulo e Barnabé por ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, que começou no ano ali aproximadamente 46 e terminou lá em 48 e ocupa ali o capítulo 13 e 14 de Atos. Ali atravessando a ilha de Chipre, terra natal de Barnabé, como fala Atos 4 e 36, foram para o continente, passando por Perge, cidade da Panfilha, depois para Antioquia da Psídia, mas expulsos da cidade de Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé partiram para Icônio, e como as hostilidades eram as mesmas da cidade anterior, e havendo motim tanto dos judeus como dos gentios, foram para a região da Licônia. Então, fundando igrejas nas cidades ali de Listra e Derbe. Dali eles retornaram para a Antioquia da Síria, e visitando e confirmando as igrejas em Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, né? Como fala ali Atos 14, 22. Estabelecendo pastores nativos para cada uma dessas igrejas, como fala Atos capítulo 14, versículo 23. A saber das últimas notícias da Galácia, o apóstolo ficou surpreso, indignado, né? Como diz a lição, o espanto do apóstolo, né? Com essas mudanças de pensamento tão rápido, como diz Gálatas 1 e 6. Ele chamou esses Gálatas de desertores e empregou o verbo grego metatiteste, usado na antiguidade quando alguém deserdava do exército ou quando alguém se rebelava contra ele. Então esse verbo significa deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento ou virar a casaca. Isso ainda mudança de partido de política ou filosofia e religião. Então, entre outras palavras, aqueles irmãos estavam abandonando a fé. O apóstolo chamou esse desvio de outro evangelho e amaldiçoou todo aquele que viesse a adotar
tal doutrina, como diz Gálatas capítulo 1, versículo 6. Então, olha só que interessante. Aqui na lição nós vemos os judaizantes, eles exigiam a circuncisão dos gentios convertidos ao Senhor Jesus, como diz Atos capítulo 15, versículo 1 ao 5. Quem eram esses judaizantes? Vamos ler na lição, no número 2, no tópico 2. Quem eram os judaizantes? O termo judaizantes vem do verbo grego iudaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma única vez no Novo Testamento. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém à Igreja Mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente a declaração deles, dizendo que não os havia enviado. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Então, os judaizantes, esses judaizantes, eles exigiam a circuncisão dos gentios convertidos ao Senhor Jesus, como diz Atos 15, 1 a 5. Isso significava fazer o quê? Minar a essência do cristianismo, reduzir a fé cristã a uma mera seita judaica. E o apóstolo Paulo tiveram, os apóstolos também, né? Eles tiveram que convocar uma assembleia para tratar o assunto. E à luz de Atos 14, aqui nós vemos 14, 27 e depois 15 e 2, o concílio de Jerusalém. Ele aconteceu depois dessa viagem em virtude do grande número, tá? Em virtude do grande número de gentios convertidos, e havia também muita controvérsia sobre os modos vivendi, ou a maneira de viver, né, desses novos crentes. Havia judeus convertidos ao cristianismo que queriam minar, impor aos gentios as práticas judaicas como condição para a salvação. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos o clima de tensão. A lição diz o seguinte no terceiro ponto, do segundo tópico. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deveriam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e estavam sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Então, o que aconteceu? O concílio de Jerusalém. Houve ali grande debate logo na abertura da reunião em Jerusalém, até que o apóstolo Pedro, ele tomou ali a palavra, como diz em Atos 15 e 7, chamando a atenção ali dos ouvintes. Ele evocou a revelação de que recebeu para ir à casa de Cornélio. E lembrando, né, que com essa experiência Deus o havia escolhido para falar aos gentios, como nós encontramos lá no capítulo 10. Né? Então, Pedro, antes de qualquer outro apóstolo, ele foi o primeiro que Deus escolheu para pregar aos gentios. Tá? Portanto, então ali ele tinha autoridade para falar sobre esse assunto. Ali o fato
de os gentios haverem recebido o Espírito Santo como os judeus receberam no dia do Pentecostes, mostrava que não havia mais diferença entre judeus e gentios convertidos a Cristo, porque ambos foram purificados pela fé em Jesus, como diz Atos capítulo 15, versículo 9. No versículo seguinte, nós vemos Pedro, ele reconheceu que nem mesmo os judeus puderam suportar o jugo da lei, que agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós. Então, como poderiam esses judaizantes impor esse peso sobre os gentios? E o pior, como condição para a salvação, como diz Atos capítulo 15, versículo 5. Então, a declaração de Pedro, lá em Atos capítulo 15, versículo 11. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Isso significa que judeus e gentios são salvos pela graça sem as obras da lei. E esse discurso petrino revela que ele concordou com Paulo na discussão de Antioquia, em um fato acontecido anteriormente, lá em Gálatas capítulo 2 e 14. Então, são as mesmas palavras que Paulo usou em Gálatas 2 e 16. Com isso, Pedro votava contra os judaizantes. Paulo e Barnabé falaram sobre suas experiências com os gentios de Antioquia, corroborando o discurso de Pedro. A experiência de Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária era um testemunho vivo de como Deus tratou com os gentios de maneira extraordinária. Isso era a prova de que a tradição ou as tradições judaicas não servem para a salvação. Esse testemunho de Paulo e Barnabé, somando ali ao discurso de Pedro, testificava contra os judaizantes. E Tiago, ele esperou que Pedro, Paulo e Barnabé apresentassem o seu parecer sobre o assunto para depois tomar a palavra. Então, ele abre seu discurso reafirmando a fala de Pedro, dizendo que Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Atos capítulo 15, versículo 14. As palavras de Pedro se revestiam de peso extraordinário, visto que o próprio Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, como fala em Atos capítulo 12, versículo 17, e Atos 21 e 8, Gálatas 2 e 9 também, e também concílio e líder do concílio, que é ali de Atos capítulo 15, versículo 13 a 19. Ele usou o discurso de Pedro para substanciar a sua fala. Então, Tiago, ele seguiu nesse mesmo diapasão e buscou subsídios no próprio texto das Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento. A expressão povo para o seu nome era usado como referência a Israel, lá de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, no entanto, Tiago reconhecia que a igreja era um povo com essa dignidade, constituída de judeus e gentios convertidos ao Senhor Jesus. Essa citação de Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, em Atos, capítulo 15, versículo 15 a 18, é apenas uma das muitas passagens do Antigo Testamento que prevê a salvação dos gentios. Então, Jesus, ele determinou que se pregasse a todas as nações, como fala Mateus 28 e 19, e Lucas 24 e 47, e Atos 1 e 8. Então, Tiago, ele chamou Pedro pelo seu nome hebraico, Simão.
E isso mostra que Tiago não entendia que Pedro fosse a pedra, como reivindica a Igreja Católica, né? A citação parafraseada que Tiago faz das palavras de Pedro se reveste de suma importância. Por quê? Porque descarta a possibilidade de o cristianismo ser uma seita judaica. Assim como Israel é um povo, da mesma maneira seria a igreja. Então, no Sinai, Deus ele mandou Moisés consultar o povo para confirmar se ele aceitava as leis e os estatutos do Senhor, e na condição de Israel ser povo de Deus. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. E a resposta do povo foi afirmativa. Já com a igreja, isso não é diferente. Em Jesus, somos um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, como fala Tiago 2 e 14. Então, as três características de Israel são aplicadas por Pedro também à igreja. Lá, como falamos lá, como vimos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse mistério de vocação dos gentios é assunto no qual Paulo se aprofundou em Éfeso, capítulo 3. Mas Tiago, nesse concílio, já havia antecipado o tema. Tá? No terceiro tópico da nossa lição, nós temos o tema o seguinte: a tendência judaizante hoje. Vamos ler o mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. E de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Então, o tema continua atual, pois essa prática ainda continua. O relato apostólico nos 2 primeiros capítulos da carta aos Gálatas é didático e útil na prevenção contra a atual tendência judaizante, mas convém ainda destacar a decisão do Concílio de Jerusalém, que foi clara, lá em Atos capítulo 15, versículo 19 até o 21, que diz assim: por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhe que se abstenha das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocadas e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, segundo o erudito judeu messiânico David Stern, essas 4 proibições são uma variante das leis estabelecidas desse tempo, desde o tempo de Noé, e apresentada ali no Talmud como os requisitos de Deus para toda a humanidade desde os dias de Noé. Isso é, antes que os judeus e gentios fossem definidos. A parte parentética ali é original. Não há dessas orientações ali apostólica nenhuma regra que os atuais judaizantes cumprem, tais como a guarda do sábado, a observância rigorosa do Kashrut, liturgia seguida ali em parte ritos da sinagoga, como o uso do shofar, que é a trompa, né? Ali, geralmente feita de chifre de carneiro, o uso do talit, que é o manto ou chale usado para oração, e o uso do kippá também, né? O solidel, que os judeus
religiosos usam sobre a cabeça. Então, os gentios não aprenderam esses costumes porque nunca tiveram quem o ensinasse. Por essa razão, o estilo de vida deles era discrepante. E aplicar essa conduta judaica aos gentios como exigência para a redenção era o mesmo que afirmar que a graça do Senhor não era suficiente. A lei de Moisés, ela seria complemento para a salvação. Isso reduziria o cristianismo a uma mera seita do judaísmo. E, além disso, confundiria com a identidade judaica também, né? Então, nesse caso, era como se os cristãos de hoje usassem talit, kippah, seguissem a dieta do crochê e fossem obrigados a guardar o sábado, além de outros ritos como condições para ser salvo. Então, outro ponto que caracteriza os judaizantes de hoje é a questão do sábado. Então, vamos lá, vamos aqui para o segundo ponto do terceiro tópico da nossa lição, o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso, pois, problemas sérios, ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alternavam o cerne do evangelho, pois colocava a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era, de fato, outro evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do Espírito. É algo interessante aqui que esses pontos dos judaizantes, outro ponto que caracteriza os judaizantes de hoje é a questão do sábado, que é o 7º dia da semana, no calendário judaico, marcado para repouso e reposição e adoração, né? Foi introduzido em Israel pela lei, isso é o sábado legal dado aos israelitas do Sinai, sim. Mas nenhum outro povo da história recebeu a ordem de guardar esse dia. E é exclusividade de Israel. O sábado e a circuncisão são os dois sinais distintivos do povo judeu ao longo dos séculos, como diz Gênesis capítulo 17, versículo 11. Então, 2 vezes é dito que o sábado é um sinal distintivo entre Deus e a nação de Israel. Em Êxodo capítulo 31, versículo 13 até o 17. Então, a presença de Deus era o marco distintivo de Israel como seu povo, como diz Gordon Fee, mas essa identidade estava sujeita à obediência à Torá, à lei. Mas durante todo o tempo do ministério de Paulo, os judaizantes viviam continuamente no encalço dele, até mesmo no seio das igrejas iniciadas por Paulo, ensinando os crentes a observarem a Torá para que fosse identificado como povo de Deus. Mas Paulo argumentava, pelo contrário, que o Espírito, somente o Espírito dá identidade ao povo de Deus sob nova aliança. Então, nós temos aqui, terceiro ponto da nossa lição aqui do tópico 3, diz, as práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, e o termo, que é o termo hebraico para as leis dietéticas, né, do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talit, o manto ou o chale, o uso usado para a oração, e o uso do kippah, o salidel, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Então, primeiro ponto aqui a lição diz, os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário.
É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo, o judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Agora, letra B, os não-judeus. Na mesma forma, é alguém chamado estando circuncidado, não se circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro ou não judeu, é erro o não judeu adotar práticas judaicas na liturgia, no dia a dia para imitar o judaísmo? Paulo conclui, cada um fique na vocação em que foi chamado. Então, o que significa? Qual o significado do termo cristão? A origem do nome cristão ocorre num clima de zombaria e ignorância. Foi uma designação sarcástica cunhada pelos pagãos da cidade de Antioquia. E esse nome só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Nós temos ali em Atos capítulo 11, versículo 26, Atos capítulo 26, versículo 28 e 1 Pedro 4 e 16. Hoje, o significado hoje significa redenção e ostentamos como estandarte de honra. O nome Nazareno era sinônimo de desprezo, em virtude de ser de Nazaré, né? Ser Nazaré uma cidade pobre e sem expressão para a elite judaica nos dias de Jesus Cristo. No caso de Antioquia, parece que era mais um tom jocoso do que desprezo. Com o passar do tempo, ambas palavras foram transformadas num título honroso e glorioso, que enche de vida e de alegria a alma de todo crente em Jesus. Os judeus convertidos ao Senhor Jesus rejeitam esse termo e chamam a si mesmo de messiânicos. A desinência, né, significa seguidor de. Então, ou povo de. No grego, o cristianoi, e no latim, na língua de Roma, cristianos. A palavra cristão significa seguidor de Cristo. Parece que os habitantes de Antioquia pensavam que Cristo fosse um nome próprio. Daí a razão de chamar os discípulos de cristão. Esse nome já era muito conhecido nos dias de Nero, imperador romano, né? Os historiadores romanos, eles não cristãos, como Suetônio, Tácito, Plínio e outros usaram esse nome para designar os discípulos de Jesus. Agora, o cristianismo, a religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma litúrgica distintiva, desde o cerimonialismo, ordenamento das igrejas católica, romana, ortodoxa e mesmo algumas protestantes, como a episcopal, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente dos pentecostais. O cristianismo é transcultural, ou seja, trata-se de transformação como resultado do contato de duas diferentes culturas. Vemos essa variação nas estratégias do apóstolo Paulo na evangelização dos gentios e dos judeus. A mensagem do evangelho permanece a mesma, apesar das diversidades de costumes dos povos. O Senhor Jesus nasceu, como diz Gálatas 4:4, conforme a lei. Cresceu e viveu dentro da cultura judaica. Reconheceu as escrituras hebraicas e a autoridade de Moisés. Todavia, não pregou costume judaico e nem seus apóstolos judaizaram o mundo. O apóstolo Paulo não deu aula sobre tetragrama no Areópago de Atenas para explicar o nome Jeová ou Javé, Yahvé. Antes,
estava preocupado em desfazer o escândalo da cruz com a mensagem da ressurreição. Então, a epístola aos Gálatas é uma apologia à liberdade cristã contra toda forma de legalismo. A salvação é um ato da graça de Deus. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo, como diz Gálatas capítulo 2 e 16. Acrescentar algo mais que isso como condição para a salvação descaracteriza totalmente o cristianismo revelado no Novo Testamento. Os missionários respeitaram a cultura dos povos evangelizados. Eles não judaizaram o mundo, não exigiram dos gentios o aprendizado da língua hebraica para fazer suas orações e nem seguiram recitar em hebraico o Shema, né? Confissão de fé dos judeus, Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad, que quer dizer, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, como diz Deuteronômio 6 e 4. Então, os judeus religiosos recitam esse versículo 3 vezes ao dia, né? No entanto, os gentios não foram obrigados a seguir esse padrão. Tampouco lhes foi exigido a prática da circuncisão, da guarda do sábado, da observação do kasherut, ou do uso do kippá, do talit, do shofar, da liturgia e nem outras práticas. Então, o cristianismo é supracultural, muito diferente do islamismo, que arabizou o mundo que eles conquistaram. É importante que o missionário, a igreja e o ministério saiba disso. Muitos, por falta de preparo, se escandalizam quando vão visitar o campo missionário num país de cultura muito diferente da nossa, como na África, por exemplo, e esperam ver a igreja brasileira cantando hinos da harpa cristã e com a mesma liturgia nossa e ficam desapontados ao constatarem algo diferente. Esses problemas existiram também nos dias apostólicos, mas eles ainda estavam começando e cada dia se deparavam com uma experiência nova. Mas nós estamos aqui para aprender com os seus erros e acertos. A igreja de Jerusalém enviou o homem certo para Antioquia. Barnabé, por ser cipriota, né? Talvez tivesse mais jeito de lidar com os gentios, como fala em Atos 11, 22. Barnabé foi o primeiro que entendeu essa nova realidade, vendo que os costumes daqueles gentios eram muito diferentes das traduções judaicas e que aqueles irmãos estavam alegres e eram fervorosos no espírito, mas que eram provenientes de outra cultura. Então, lembrou-se de Paulo, pois sabia que o Senhor Jesus o havia chamado para pregar e ensinar aos gentios. Saulo era de Tarso, grande centro cultural, e conhecia a cultura grega. Então, ninguém melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes e de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo lá em Tarso para essa nobre tarefa, como fala em Atos capítulo 11, versículo 25. Antioquia conquistou essa importância na história do cristianismo em virtude dessa estrutura bem organizada por Barnabé e Saulo. As boas novas são uma mensagem transcultural. Isso é, se adapta a qualquer cultura. O evangelho é um só e é suficiente para todos os povos e culturas e para todas as épocas. O evangelho que esses apóstolos pregaram é o mesmo que pregamos nos dias de hoje.
O método de apresentar esse evangelho pode ser diversificado conforme cada cultura e situação. E é disso que muitos ainda não se deram conta, tá? Vamos para a conclusão da nossa lição? O resultado da reunião foi desfavorável ao judaizante. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica de Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando a cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho, como fala Mateus 9:16. Amém? Vamos para o nosso questionário. A nossa primeira questão diz o seguinte: de acordo com a lição, o que se infere da epístola aos Gálatas? A primeira resposta diz o seguinte: infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Atos 15:5-6. Segunda questão: por que Paulo não cedeu nem um pouco na circuncisão de Tito? Resposta: porque duas razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Terceira questão: o que significa judaizante? Resposta: o termo judaizante vem do termo grego iudaizo, viver como judeu, adotar costume e rito judaico, e aparece uma única vez no Novo Testamento, Gálatas 2:14. Quarta questão: quem eram os judaizantes e o que eles queriam dos gentios? Resposta: eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos 15:1. Quinta e última questão: qual a diferença hoje entre judeus messiânicos e cristãos judaizantes? Resposta: os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. No caso do não-judeu convertido ao cristianismo, ele não precisa ser judaizar. É erro ou não-judeu adotar prática judaica na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo? Paulo concluiu: cada um fique na vocação que foi chamado. 1 Coríntios 7:12. E assim nós encerramos essa segunda lição do nosso primeiro trimestre de 2025. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever em nosso canal, tá? Que Deus os abençoe a cada professor, a cada aluno que participa junto conosco aqui desses estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical. Amado Deus, eterno Pai, te agradecemos, Deus, por mais esse estudo, te agradecemos por mais este aprendizado, Senhor. Abençoa cada professor, abençoa cada aluno, abençoa cada amante da tua palavra, Senhor, que possam ali, Senhor, crescer na graça e no conhecimento, Pai querido, aprendendo através da tua palavra, Pai. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre todos que vão ouvir e participar desse estudo, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe no nome de Jesus.